fala de um dos meus queridinhos. Oi, pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje, continuando aqui a nossa pequena listinha de livros infanto-juvenis da Semana da Criança, eu trouxe um dos meus queridinhos da vida, Matilda, de Roald Dahl. O Roald Dahl, eu acho que é assim que se pronuncia, na verdade nunca pesquisei. Tem uma salva de palma aqui pro profissional. Ele é um cara maravilhoso. Eu amo os livros dele, acho muito divertidos, muito bem escritos. Ele é maravilhoso. Ele é um escritor que nasceu em 1916, então, né, já há bastante tempo, ele já é falecido, inclusive, e ele nasceu no país de Gales. Ele é um escritor que se tornou muito conhecido em todo o Reino Unido e no resto do mundo, aos poucos, ele foi sendo mais reconhecido também pelas histórias, então, infanto-juvenis dele, né? Principalmente porque muitas delas foram transformadas em filme. Matilda é uma delas, né? A gente tem uma adaptação aí de Matilda, ali dos anos 90, que é bem legal, é bem fiel ao livro também. Outras histórias que são dele, nós temos a Fantástica Fábrica de Chocolates, é dele também. As Bruxas, que foi transformado no filme A Convenção das Bruxas, que já tem aí duas versões, né? A antiga eu acho mais legal. O Fantástico Senhor Raposo também é dele. O Gigante, como é que é o BGA? O Bom Gigante Amigo, acho que é esse o nome. Enfim, e as obras dele costumam todas vir com ilustrações bem características, tá? Porque o cara que fazia as ilustrações para ele era sempre o mesmo, ele pegava assim bem o espírito, né, das histórias do Dahl e conseguia transformá-las aqui em ilustrações bem divertidas. É o Quentin Blake, é um ilustrador premiadíssimo, assim. Tem muitas ilustrações muito legais aqui em Matilda. E tô tentando achar uma dela rodeada por livros que é a minha favorita. Essa aqui, lendo de madrugada. Muito legal, é. E explica muito do que é, quem é Matilda. A Matilda é uma criança que, se não fosse a genialidade matemática dela e a imensa lista de clássicos que ela leu já na altura dos seus 5 anos e meio, e aí entra a parte fantástica, tá? Já aviso que ele é um escritor que costuma colocar bastante do fantástico e do absurdo até, né? Coisas exageradas, assim, nas obras dele, tá? Então, com 5 anos, ela já leu uma lista imensa de clássicos, né? Ela era autodidata, então aos 3 anos ela aprendeu a ler, porque ela é aquele tipo de criança, sabe assim, tu diz, ai, infelizmente o fulaninho, quando tiver 5 anos, já vai estar dirigindo o seu próprio carro e fazendo miojo, porque os pais são extremamente negligentes e egocêntricos, é o que acontece aqui na história. O senhor e a senhora Losna, que são os pais da Matilda, eles são essas duas coisas, negligentes e egocêntricos. Eles têm um filho, né, a Matilda tem um irmão mais velho, que é tipo assim, o menino dos olhos ali da família, né? O pai tá treinando esse filho para ser um homem tão trambiqueiro quanto ele, porque o Sr. Losner é bem trambiqueiro, ele tem tipo acho que é uma revendedora de carros e ele tá sempre aplicando pequenos golpes assim para sobreviver. E para ele, na visão dele, a Matilda é uma pirralha encrenqueira, né? Eles desfazem totalmente dessa curiosidade pelo mundo que ela tem e do amor dela por livros também, né? Então ela meio que se cria sozinha, né? E aí a gente já vai vendo vários acontecimentos meio mágicos que acontecem ao redor da Matilda. Porque a mágica dela, na verdade, é muito mais dessa perspicácia dela, dessa inteligência, do que uma mágica mesmo, sabe? Tipo Harry Potter, assim. Então, ela começa a perceber as coisas ao redor dela e ela também começa a pregar pequenas peças, até nos pais dela, sabe? E então é um livro extremamente bem humorado. Se você lê como criança ou para uma criança, né? Eu acredito aí que vai ser muito divertido, porque tem algumas peças assim que coisa de criança mesmo, sabe? Que é engraçado de ler, nada com maldade.
mas que para um adulto lendo, a gente já pega outras ironias. Como todos esses livros infanto-juvenis que eu tô trazendo aqui essa semana, eu acho que eu tô né, todos eles vocês devem já ter percebido. Se vocês não estão acompanhando aí desde o início essa semana, eu vou deixar os vídeos anteriores linkados aqui para que vocês possam assistir, né. Mas enfim, como eu já falei nos outros, a literatura infanto-juvenil, ela não é aquela coisa de livro para criança, ela é livro para todo mundo, inclusive para criança, né. E aí costuma ter o uso da ironia e do humor como recurso para criticar coisas. E o Roald Dahl, ele é incrível nesse ponto. Então, ele vai levantar aqui muitos questionamentos e muitas críticas até a própria modernização da sociedade e a pressa que as pessoas têm em relação às coisas. Tipo, ele era extremamente crítico da televisão, por exemplo, e ele deixa isso bem claro aqui. Na Fábrica de Chocolates, eu lembro que ele também critica um pouco disso, que as pessoas acabam indo para frente do monitor, hoje em dia é mais o celular, né, o smartphone ali e tal, e esquecem do mundo. E as crianças estão sendo deixadas completamente de lado, como eu comentei no vídeo anterior também, elas não são mais ensinadas a nada, nem às vezes a brincar, né. Então tu já bota a criança também ali na frente da tela e quando vê tá aquela família onde ninguém mais se comunica, onde não se criam mais laços, e isso é uma coisa bem triste, mas ele consegue abordar tudo isso aqui com bastante humor, né. Ele é bem, ele dá umas alfinetadas, assim, bem fortes, né, que o adulto vai entender ali, mas para criança vai ser realmente um livro muito divertido. Voltando para a história, quando a Matilda começa a ir para a escola, porque ela mesma pede, porque na verdade os pais nem percebem que ela já tá na idade de ir para a escola, ela pede para ir para a escola, e aí na escola é onde nós vamos ter 2 figuras completamente antagônicas. A gente vai ter a figura da professora Mel, e a figura da diretora, que é meio que um general, assim, né, a senhora Taurina. Aí, mais uma vez, o autor vai usar um pouco da questão do absurdo, né, porque ele vai botar, assim, várias características terríveis e temíveis nessa diretora Taurino. Ela é um generalzão mesmo, assim, é aquela que quer comandar a escola com um punho de ferro. Como a gente já viu, né, de novo aqui, né, nessas obras aí, a Matilda ela vai ter um pouco de dificuldade para se encaixar nesse esquema todo, né, numa escola que quer bitolar ela demais e não dá espaço para criatividade, para imaginação, né. Mas ainda bem que ela tem a senhorita Mel, né. Então, como eu disse, são 2 personagens completamente diferentes. E a senhorita Taurino é uma coisa, assim, que socorro, me fez lembrar aí de um trauma que eu tenho, e nem foi quando eu era criança, foi quando eu fui adulta. Eu, professora, tive uma diretora de escola que foi uma taurina na minha vida. Então, toda vez que a senhorita Mel, que é a professora da Matilda, olhava os absurdos que ela fazia com as crianças, né? Que daí aqui, óbvio, são absurdos mesmo, né? Do tipo, pegar uma menina pelo cabelo e rodar e atirar longe, não sei o quê, né? Enfim. Aí a senhorita Mel se pegava pensando, meu Deus, essa mulher é perigosa, ela só pode ser louca. Eu ficava assim, amiga, I feel you, né? Eu sinto a sua dor, também já passei por isso. Mas aí é interessante essa construção da senhorita Mel e da Matilda, porque são 2 gerações diferentes, mas elas se encontram e elas se complementam. É quase como se uma fosse a extensão da outra, sabe. E esse encontro delas é muito bonito, porque as 2 são personagens que a gente vai descobrir ali, né, a senhorita Mel também tem um passado um pouco parecido com o da Matilda, e elas se enxergam, elas se veem. E aí é muito bonito esse encontro. Elas vão se unir, né, e vai nascer ali uma amizade, um companheirismo, né. As 2 acreditam no poder do amor e dos laços, e no poder da educação e dos livros, então é muito legal de acompanhar esse encontro. É até encorajador, assim, eu como professora hoje já diria assim que se você quer ser professor, quer ter um modelo de professor a seguir, siga a senhorita Mel, ela é realmente um mel, assim, né, adorável. Então, acho que já dei aí vários motivos para vocês lerem, né, Matilda. Os 3 principais para mim são que a história realmente é muito bem escrita, o Roald Dahl tem esse poder, assim, de ele é muito sagaz na escrita dele, ele consegue colocar críticas né, assuntos importantes até da gente discutir, mas de uma forma muito engraçada, com muita ironia. E uma linguagem super fácil também, acessível, obviamente, por ser, né, um livro de literatura infanto-juvenil.
O outro ponto forte que eu destacaria é essa relação da Matilda com a senhorita Mel, porque comprova uma coisa que eu acredito muito, que é o poder que tem isso da gente encontrar alguém e ser visto e valorizado e querido por alguém, o quanto isso pode mudar a vida das pessoas, né, das crianças. E a terceira coisa é que, assim, é um livro para quem ama livros, para quem ama literatura e acredita no poder da educação e da literatura, porque a gente vai ter aqui várias referências, né, mas a maior referência, é a literatura em si, né, a literatura como uma arma aí de modificação, né, de transformação no mundo, como diriam tantos pensadores importantes aí sei lá, de Paulo Freire a Malala, né, aí com as suas mensagens sobre o poder da educação e dos livros, né. E assim, gente, não é aquela coisa, tem que ser livros clássicos, como a Matilda pequenininha aqui já lia, né. Eu só vou me tornar leitor se eu ler clássicos. Não necessariamente, gente, né. Claro que o clássico ele tem o seu valor, ele é clássico por motivos, óbvios, né, que a gente discute aí em outro momento, mas o ato de ler e de buscar a leitura, ele traz, olha, incontáveis, hã, benefícios, né. E como eu já falei anteriormente, quanto mais cedo a gente começar, melhor. A leitura ela vai te abrir portas, né, muitas portas, vai abrir a tua imaginação, o teu poder de criação, criatividade, hã, pensamento crítico, né. Ele vai te levar a conhecer pessoas e mundos diferentes e, às vezes, transformar esses mundos que tu encontra dentro das páginas em um refúgio para quando a tua realidade for muito difícil, como foi o caso aqui da nossa protagonista. E é nisso que eu acredito, espero que vocês também. Então, se vocês acreditam nisso, como eu, por favor, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, já sabem, né? Ativem o sininho aí para ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal. E a nossa Semana da Criança tá quase acabando, então fiquem ligados pro próximo vídeo, que eu preparei uma coisa bem especial. Um beijo, até a próxima.